Nossa, essas perguntas são simples, mas tão importantes, não é, pai? Sim, porque as pessoas acham que espiritualidade é coisa difícil de entender e complicada, né? Sim. E complicado é matemática da Terra, né? Sim. É, por que as pessoas esperam algo esplendoroso, extraordinário, maravilhoso em relação à espiritualidade? As pessoas esperam uma coisa, assim, por vaidade, por orgulho, por senso de grandeza. E outra coisa, espera algo que não conseguirão entender, que não compreenderão, porque como vive a vida humana, certas informações, as pessoas não conseguiriam assimilá-las. Esperam muito, mas não estão preparados para este muito. Há coisas que só vivendo no mundo espiritual é possível compreender. Há pessoas muito desenvolvidas na Terra, seres humanos que são mestres encarnados, e vão entender estas coisas mais minuciosas, mais amplas e profundas. Mas esses não são muitos, esses não estão procurando isso, estão procurando o simples. Pessoas precisam, sim, superar senso de grandeza, ser pessoas mais como criança. Aí entender melhor que espiritualidade quer passar. Espírito que fala assim muito difícil que você não pode entender, que utilidade tem, né, filho? Tem que entregar a outro espírito, né? Porque se não adianta, a pessoa não entende o que ele fala. Tá bom. Olha, então ali durante a. Tá bom, daí ele fez o banho muito bonito, as orações, chegou no lugar lá da manifestação mediúnica. Ele deve cultivar o silêncio íntimo, os bons pensamentos, ou ele está protegido porque está num local sagrado e pode pensar qualquer besteira? Você pensar, filho, os monte doido que tá ali para ser tratado, encontra nele casa de porta escancarada. Nossa. E precisa ter retidão. Porque num lugar, num centro, como fala você, é um hospital cheio de doente. Se a pessoa que está lá perder diretriz, esses doentes, logo como imã, grudam na sua aura. E a pessoa vai contrair os problemas que essas pessoas do invisível que estão ali foram para ser socorridos. E principalmente se ficar nessa mentalidade não afinada, não será instrumento favorável para os médicos que estão ali para socorrer os necessitados. Quando vocês vão num centro, como você chama, o lugar de reunião consagrado à união com o Espírito, você pode ter ali 20 pessoas visíveis, mas do lado invisível você pode contar 100, a maioria necessitados, e a outra parte da equipe curadora. Quer dizer, então que há um número maior do que cabe, logicamente, dentro do espaço. Só que o espaço no mundo espiritual é expandido, Tá. fica maior, né? Por isso cabe mais pessoas lá. Só que se as pessoas não, lá encarnada está fora de sintonia elevada, acaba absorvendo toda a loucura e tormenta dos necessitados que foram lá para ser socorridos. Nossa. Tem Então, tanta coisa que se as pessoas vissem lá, levariam mais a sério, né? Ali. sim.
precisa sim observar mais a autoconsciência, mas sem a culpa, e entender que é um caminho que não produz frutos construtivos. Claro, faz sentido. É uma forma inteligente de olhar para as suas realizações, sempre não esquecendo de que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Porque eu tenho que observar quando a pessoa vai impulsionado a esse desejo, perguntar a si mesmo, o que realmente eu estou procurando? O que realmente estou precisando? Aí o que acontece? Se a pessoa perguntar e se parar, a pessoa vai encontrar orgulho ou vaidade, ou desamor, ou dor, ou tristeza. A pessoa vai conseguir chegar na motivação. E se é o instinto apenas de um animal grosseiro, entender que esse nível apenas leva a sofrimento e mais tristeza. Então, disciplinar o instinto. Tá certo. Bom, vamos continuar aqui tratando da sensibilidade, ou melhor, do desenvolvimento da sensibilidade, ou melhor, facilitar que a sensibilidade esteja no seu maior nível no momento aí do trabalho mediúnico. O que já falamos sobre o sexo, já falamos sobre a alimentação, o que mais pode influenciar negativamente para Jacob esse estado mais puro de sensibilidade? As pessoas que estão trabalhando com a sensibilidade, elas precisam ter uma rotina de práticas. No Oriente, nós fazemos mantra, né? Aqui, fazer oração. Precisa a pessoa ter uma rotina diária de prática, de muita oração, para aumentar sempre a vibração em torno e a vibração por dentro. Se as pessoas fazem só 10 minutos de oração, não vai ser suficiente. Precisa mais tempo, porque se a pessoa decide trabalhar como um canal para a mensagem dos amigos espirituais, ele precisa de certas disciplinas que mantenham ele em vibração elevada. E o expediente aqui usado é a oração. Então, todos os dias, fazer um tempo grande de oração, para sempre a sintonia se elevar e não haver interferência. Isso é importante. Para preservar a sensibilidade com boa qualidade de sintonia, a pessoa precisa também evitar ir em lugares com muita frequência, não que deixará de ir, mas que sejam lugares agitados demais, com festas para saciar as ansiedades. Também música de péssima qualidade em sua composição, tanto instrumental como no que a música propõe em suas falas. Evitar essas músicas, porque elas acabam gerando ondas mentais muito baixas em quem ouve, e isso prejudica a sintonia, porque leva a sintonia para o baixo astral. Evitar sons dessa natureza, evitar estas festas que são muito agitadas, onde pessoas vão se divertir bebendo, e que não são festas assim muito familiares, mas dos prazeres, porque há grande densidade ali e associação com espíritos do baixo astral, isso faz ficar mais grosseiro o campo de aura. Meu filho, o fato é que as pessoas que querem melhorar precisam ter certos compromissos que talvez não estejam acostumados e vão achar que vão viver uma vida como rígidos sacerdotes, mas não é assim. É achar um equilíbrio, é encontrar uma moderação. Esse é o caminho melhor para poder sempre ter saúde com que as pessoas estão se envolvendo. Também é importante observar a palavra
palavras que são faladas que têm um baixo nível de vibração, também comprometem o campo energético. Então, observar a palavra, observar onde vai, com que se envolve. Né? Isso tudo é importante. E para quem está trabalhando na mediunidade, eu digo uma coisa, tem que orar muitas horas, e essas pessoas não estão orando. Eles só estão orando no centro. Eu mesmo não tô. Eu falo isso porque, filho, assim, isso não é invasão, não, que eu vou dizer agora, não é porque a gente invadiu você. Claro. Porque, assim, em torno de você, muitas pessoas que você conhece que recebem os amigos espiritual, fica imagem em você, como se você fosse tela de cinema, né? Como a gente está do lado invisível, a gente vê o que está em torno de você. Então, muitos desses amigos que estão encarnados, que você conhece, que você foi até o local onde eles trabalham, teve diálogo com eles, que a gente pôde ver que eles vão orar naquela hora, mas nos seus lares ou outro lugar que estejam, eles oram menos. Ai. Isso não é bom, não, porque se vocês querem trabalhar com o pessoal, com vossos amigos espirituais do outro lado, vocês têm que ser, como diz aqui o Baltazar, que está junto também, rezador, né? Então, precisa Que legal. orar constantemente, porque, filho, se é pouca oração, pouca eficiência, que esse mundo é tão cheio de tribulação e as pessoas estão tão sofridas que a raiva, a mágoa, a desesperança, o pensamento negativo toma conta mais fácil. Por isso, é importante que quem trabalha ore por mais horas. Encontre uma organização em sua vida particular de que possa orar durante o dia, durante a manhã, antes de ir aos afazeres. Durante a noite, antes de se deitar. Mas eu digo orar por 2 horas, filho. Nossa, 2 horas? Um descansinho, uma água, né? Tá certo. A coisa é séria, filho. Eu tô vendo mesmo, e a gente não. E também é simples, né? Tipo, tá vendo? Como que eu faço para elevar minha vibração? O senhor tá passando da fórmula, tá repetindo, tá dizendo que é sério, e a gente fala, tá bom. E é simples de fazer, não gasta nada. E a energia aumenta tanto se as pessoas soubessem. A energia das pessoas, né? As pessoas esperam que a comunicação seja muito boa, mas que a gente faça acontecer, né? E do lado daí, pessoas fazem pouco. Não está colhendo porque o espírito não plantou. Olha lá. Sim, precisa desse compromisso. Que esse compromisso com a gente, com nós, que estamos em um nível de vibração, e que a Terra, filho, quando a gente vem das dimensões para cá, é como assim uma lagoa, uma água pesada, muito pesada. Então nós temos um trabalho já de atravessar com ordem, sem ofender o inconsciente coletivo, essa água pesada. Quando aproximamos, ou mesmo quando falamos à distância, porque não precisamos às vezes ser aproximado de pessoa, né? Mas aí também tem a pessoa que tem sua própria densidade, associação com camadas também desse mar, de uma forma mais forte. Então tem muito obstáculo para a comunicação de maior qualidade, embora a comunicação sempre vai existir em condições difíceis. Esse obstáculo é mais do lado do ser humano, não é do lado do espiritual. Porque o lado do espiritual consegue, utilizando as leis naturais, a física, coordenar a energia, reordenar as vibrações. Mas do lado da pessoa que vive na matéria, ela cria um obstáculo tão grande que só ela pode desmanchar para que o lado de cá faça a sua parte. O senhor sabe que
no último encontro espiritual que eu tive, o Shimanjira, que foi voltada para Preto Velho e Ierê, eu tive essa intuição de ficar em oração, ficar em oração e ficar em oração durante, para que elevasse a energia. E no final eu acabei mesmo tendo sentindo assim uma energia maior, parece que como a gente imantasse junto de nossos corpos espirituais bons fluidos. É assim mesmo? Sim, exatamente. Porque todas as altas vibrações, por sintonia, se associa à sua vibração. E então é um grupo aumentando a vibração. Isso desenvolve rapidamente o organismo e as capacidades, as faculdades de interagir com o lado invisível. É uma aceleração muito grande que acontece. Pessoas não conseguem assim, perceber isso, né? Porque é fácil, porque é óbvio, a gente ignora. Meio mais direto é esse aí, de aumentar a vibração. Então, se alguém tem a pergunta dentro de si, como que eu faço para incorporar logo? Tá aí uma ideia, né? Se perguntar isso para mim, digo assim, reza 6 horas por dia, né? Agora, vamos falar um pouco das características do rezar. Seria ficar repetindo Ave Maria e o Pai Nosso? Existem muitas orações que são afirmações positivas. Essas orações são muito boas. Eu posso falar assim, por exemplo, para você uma oração agora, né? Sim. A pessoa ali com devoção no coração começa a fazer afirmações muito positivas, dizendo assim: com confiança eu estou aqui para servir ao Espírito e sinto que a luz sagrada brilha intensamente no meu coração. Essa luz abençoa todas as pessoas que encontro. Eu quero ser um simples veículo da luz sagrada que possa chegar aos corações que necessitem. O divino está agora a me envolver e a glória fortalece meus sentimentos nos níveis mais elevados do bom discernimento. A vida divina se movimenta em mim livremente como um sol de intenso brilho, e neste brilho a inspiração superior me toma por inteiro. A inspiração superior integra meu ser individual ao grande ser cósmico universal. Meu coração está cheio de brandura, de gentileza e de calma. Sou convicto que a paz sagrada recebo dos anjos protetores. Sou convicto que meus passos serão sempre guiados pela luz celestial. A graça celeste envolve minha vida e meu lar nesse instante. Eu estou sentindo que sou um veículo da verdade suprema. Estou sentindo que sou uma porta para a bênção celestial chegar à vida de todos. Meu coração está enriquecido com a simplicidade do amor. Meu coração está em paz, porque vivo para o Espírito Celeste e a minha vida sempre segue como obra sagrada. Por exemplo, eu poder fazer esse também, né? Descansar, depois repetir.
Tá certo. Se a pessoa tem dificuldade de memorizar qualquer oração, que faça aquilo que saia naturalmente do seu coração, dirigido à espiritualidade maior. Pode ser assim, porque, filho, assim, a pessoa toma nota em papel, né? E quando a pessoa vai repetindo aquilo muitas vezes, lendo, por exemplo, aumenta a concentração, filho. Aumentou a concentração. A energia começa a se elevar e a pessoa não vai perceber que o tempo está passando ou que a voz está cansando. Se a pessoa ficar lendo sem distração, com intensa concentração nas palavras que fala, ela entrará em estado especial de consciência e o corpo físico dela parecerá tão leve e suave. E a voz que estará a sair não precisará de esforço para isso, e a mente, os pensamentos constantes se calarão, e a mente experimentará um estado onde pensamentos se ausentam. O tempo, recitando com é que faz o processo acontecer, a energia aumenta gradualmente, inicialmente a pessoa sente peso. Quando vai aumentando, a pessoa começa a sentir leveza. Depois de um tempo maior recitando, a pessoa começa a estar em um estado em que tempo e peso desaparecem e ela entra de fato em contato com a força da mente e do espírito. Nesse momento, se a pessoa decide escrever alguma coisa, poderá receber nitidamente uma colaboração do alto. O senhor sabe que a gente que é espírita também, o que é só espírita, faz o evangelho no lar, né? E aí eu fazia antes, sempre a gente sentia, eu não via nada, mas eu sentia que o local onde eu fazia ficava cheio de gente e sempre pessoas assim de uma grande luz. Importante mais sentir do que ver, né? Graças a Deus, tá certo. Então vamos fazer assim. O senhor, como é que está a sua agenda de trabalho no mundo espiritual? A gente falou agora do antes, vamos falar depois vamos falar agora do durante e um pouco do depois. O senhor pode ficar por mais uma hora? O mundo espiritual possui um movimento de trabalho muito intenso, muito constante. Como nós chegamos a um estágio em que não nos cansamos, e não há dia nem noite, então estamos em constante atividade. A nossa pausa costuma ser quando vamos aos nossos instrutores para aprender mais, para superar o que é ainda necessário ser superado, para entender o que ainda é necessário ser entendido de nossas questões pessoais, cada um ao seu estado, ao seu nível. Mas, quando não nos preparando, estamos em movimento constante, em algum lugar, em alguma dimensão, prestando um serviço de esclarecer e de curar. No momento, eu poder falar com você por mais tempo, tá certo. Quando o plano espiritual solicitar minha intervenção, posso dizer que deverei partir. Tá certo. Mas não vai não, vai ficar bom. Eu quero até saber daqui a pouquinho a última visita que o senhor fez ao seu mestre, o último descanso que o senhor teve. Mas deixa eu só finalizar esse bloco aqui com o senhor passando uma mensagem final para quem aí agora está disposto a prática das disciplinas necessárias, que são simples e possível para todo mundo, mas que não fazemos porque são muito simples demais e até parecem óbvias. Pessoas precisam ter confiança no bem que querem ser instrumento, confiança no bem que podem levar ao outro e ter um ideal muito forte de coração de estar unido à luz.
com esse ideal muito forte e com esse bem como prioridade, as pessoas irão superar as dinâmicas que levem-nas ao cansaço ou à dificuldade de se dedicar. Tá certo. Só antes de finalizar então aqui, Pai Jacob, quando a pessoa faz um decreto de São Miguel, quando a pessoa faz um decreto da chama violeta de Saint-Germain, isso é feito de coração e com a intenção centrada, tem o mesmo efeito de uma oração? A oração são palavras sendo ditas, né? Esse também é oração. Tá certo. E conecta a gente com essas egrégoras específicas e com os fins magísticos propostos nas palavras. Exatamente. Oh, meu Deus. Tá certo, então. Deixa eu só finalizar aqui, a gente já recomeça um momento. Vamos lá então, Pai Jacob. Estávamos falando da importância da oração, da facilidade que existe como ferramenta de acesso a todos nós aqui no campo da matéria para a elevação da vibração. E isso realmente vai ajudar muita gente. Outra coisa que eu senti que vai ajudar muita gente também é o senhor ter explicado que quando a pessoa está lá no campo sagrado com a intenção e o coração no lugar certo para servir o próximo, né? Sobretudo na Umbanda, que é a manifestação do Espírito para a caridade, tem sempre um Espírito acompanhando. Agora eu vou perguntar uma coisa. Os irmãozinhos que não veem uma manifestação mais ostensiva, daquele médium que muitos chamariam de mais consciente, ele se engana então quando ele diz, esse daí está se fingindo incorporado. Essas pessoas não entendem que é um trabalho mútuo, um trabalho de dois, não só de um, e que o que está sendo feito é muito mais do que eles veem. Em verdade, não veem quase nada e às vezes pouco sentem. Há um trabalho espiritual de energias que o médium pode proporcionar, que está sendo feito, e há vários outros seres espirituais ali junto dele, executando o que é necessário. Essas pessoas também têm que notar isso. E outra coisa, pessoas precisam assim vencer, superar vaidade, orgulho, que leva a essa observação e prestar mais atenção na qualidade da informação, na utilidade prática da informação, do que na aparência que seu irmão ficou quando estava passando a mensagem. Entendi. E também, quando alguém fala isso, o ouvinte percebe mais quem essa pessoa é do que aquela que ela está falando, né? E é importante, né, assim, se a pessoa disse algo muito bom, se isso é do médium ou de outro irmão, não importa muito. Importa que aquilo é benéfico e que aquilo auxilia a pessoa a fazer a mudança que precisa. Isso é o mais importante. E te digo, filho, assim, a colaboração ali, a inspiração, as ideias que o médium vão falar, com certeza é do invisível. Só porque a leveza do processo faz parecer para o que a pessoa que não tem sintonia, que está consultando, parece que
há uma ausência da parceria do lado invisível. Mas as ideias que são ditas foram depositadas no coração do médium. Graças a Deus. Nossa, muito bem. Olha, agora vamos falar assim, então, no momento da conexão com o espírito, o que se deve fazer? Fechar o olho? Deve-se... Ou até antes, o senhor já ouviu falar que tem gente que toma banhos específicos para poder facilitar também essa sintonia? O que o senhor tem a dizer a respeito do poder das ervas? Existem algumas plantas que vão aumentar a vibração. Há outras plantas que vão limpar com suas propriedades específicas as energias deletérias. Nessa lógica científica, os banhos, eles são muito úteis. É bom um banho com a combinação de ervas que sirva para nutrir a vitalidade, aumenta a vitalidade. E, primeiramente, o que vai limpar as cargas negativas. Em seguida, o que vai vitalizar o corpo. Isso é importante. Isso auxilia também. Se a pessoa vai receber a união com o espírito, se para a pessoa a maneira mais eficiente que ele sente ela fechando o olho, então assim, para essa pessoa estar bem, talvez outra pessoa não feche os olhos. Mas o mais importante é simplesmente silenciar a mente, ficar quieto, simplesmente ficar quieto. E responder aos impulsos que venham, mesmo que sejam esses impulsos muito simplórios. Porque a espiritualidade superior age através das coisas simples. Sim, graças a Deus. Então, o senhor falou um banho de descarrego e seguido de um banho de energização, foi isso? Exatamente. Uhum. Sim. E o que o senhor pode citar algumas plantas ou o senhor acha que... Pessoas conhecem muitas plantas, né? Meu canal não lida com plantas do Brasil, né? Uhum. Mas poder dizer para você, assim, vocês podem pegar, por exemplo, guiné com sal, mas um sal que esse aqui não usa para cozinha. Sal grosso. Esquentar a água, deixar ferver a água, né? Aí depois tirar e colocar a guiné, mas não cozinhar a guiné, né? Só pôr em água quente, esperar uns minutos, vai soltar as essências na água e depois fazer esse para poder purificar. Esse purifica a aura, né? Tá. Esse bom, esse simples na forma, mas muito bom esse. E não é para jogar na cabeça, do rosto para baixo. Pode ser assim. Tá. E como vai energizar, para energizar é muito bom flores. Flores de cores claras. Ferver a água ou a água fria. Colocar as flores dentro dessa água, deixar uns minutos. Depois, apenas despejar no corpo. Esse vai revitalizar. Flores são as melhores plantas para revitalizar. Aí qualquer espécie de flor, sendo flores claras. Entendi. Se misturar várias espécies e obter várias propriedades, isso enriquece a forma. Na cultura do meu canal, não usar esse processo, né? Não. Não tem essa prática de ervas. Usa-se ervas apenas para tratar doenças, né?
na medicina do Oriente, né? Tá. O senhor diz o que, por exemplo, se o centro espírita fica a meia hora de carro da casa da pessoa ou de ônibus, o fato de se locomover até lá cancela o efeito do banho? Essa energia, ela permanece durante um bom tempo. E porque a pessoa também vai ficar se preparando através das orações, isso também sustenta a energia benéfica que ele reuniu. Mas se a pessoa só espera das plantas, naturalmente ele não vai esgotar toda a energia até chegar ao local. Mas poderá ele ficar, por exemplo, como disse na matemática da Terra, com 40%, 30% da energia benéfica que conseguiu construir. Mas se ele pratica as orações, ele fica com 100% da energia, porque ele apoia os elementos que estão em volta de sua aura, ele realimenta as vibrações. Nossa, essas perguntas são simples, mas tão importantes, não é, pai? Sim, porque as pessoas acham que espiritualidade é coisa difícil de entender e complicada, né? Sim. E complicada é matemática da Terra, né? Sim. Por que as pessoas esperam algo esplendoroso, extraordinário, maravilhoso em relação à espiritualidade? As pessoas esperam uma coisa, assim, por vaidade, por orgulho, por senso de grandeza. E outra coisa, espera algo que não conseguirão entender, que não compreenderão. Porque, como vive a vida humana, certas informações, as pessoas não conseguiriam assimilá-las. Esperam muito, mas não estão preparados para este muito. Há coisas que só vivendo no mundo espiritual é possível compreender. Há pessoas muito desenvolvidas na Terra, seres humanos que são mestres encarnados, e vão entender estas coisas mais minuciosas, mais amplas e profundas. Mas esses não são muitos, esses não estão procurando isso, estão procurando o simples. Pessoas precisam, sim, superar senso de grandeza, ser pessoas mais como criança. Aí entender melhor que espiritualidade quer passar. Espírito que fala assim, muito difícil, que você não pode entender, que utilidade tem, né, filho? Tem que empregar outro espírito, né? Porque se não adianta, a pessoa não entende o que ele fala. Tá bom. Olha, então ali durante a... Tá bom, daí ele fez o banho, muito bonito, as orações, chegou no lugar lá da manifestação mediúnica. Ele deve cultivar o silêncio íntimo, os bons pensamentos, ou ele está protegido porque está num local sagrado e pode pensar qualquer besteira? Você pensar, filho, os monte doido que tá ali para ser tratado, encontra nele casa de porta escancarada. Nossa. E precisa ter retidão. Porque num lugar, num centro, como fala você, é um hospital cheio de doente. Se a pessoa que está lá perder diretriz, esses doentes, logo como imã, grudam na sua aura. E a pessoa vai contrair os problemas que essas pessoas do invisível que estão ali foram para ser socorridas. E principalmente, se ficar nessa mentalidade não afinada, não será instrumento favorável para os médicos que estão ali para socorrer os necessitados. Quando vocês vão a um centro, como você chama, o lugar de reunião consagrado à união com o Espírito, você pode ter ali 20 pessoas visíveis.
Mas do lado invisível, você pode contar 100, a maioria necessitados, e a outra parte da equipe curadora. Quer dizer, então que há um número maior do que cabe, logicamente, dentro do espaço. Só que o espaço no mundo espiritual é expandido, fica maior, né? Por isso cabe mais pessoas lá. Só que se as pessoas lá encarnadas estão fora de sintonia elevada, acaba absorvendo toda a loucura e tormenta dos necessitados que foram lá para ser socorridos. Nossa. Tem Então, tanta coisa que se as pessoas vissem lá, levaria mais a sério, né? Ali. sim. Então, muitas vezes as pessoas ficam quietas, mas a boca ali não está mexendo, mas o pensamento está a mil e está conectado com tudo que não é saudável para o seu espírito. Se não consegue ter uma disciplina constante dessa direção mental mais refinada, naquelas horas que são tão poucas, precisa esforçar para conseguir fazer, né? Nossa. Se esforçar para conseguir, se não consegue pensar coisa boa, fica em oração. Ocupar a mente com algo útil, né? Tá certo. Então, vamos lá. Daí agora a pessoa se colocou no trabalho. Quando ela fala aquilo que o espírito pensa, através dessa conexão que ele faz, vamos dizer, a pessoa é consciente. Ela deve se preocupar com o resultado que vai dar do conselho que o espírito deu para a pessoa que foi buscar ajuda? Não deverá se preocupar de forma alguma, porque isso é responsabilidade da pessoa que recebeu a melhora. É uma responsabilidade da pessoa que vai usar o recurso, e o ritmo, o quanto cada um consegue superar, é indefinido. Não se pode mensurar por quanto tempo uma pessoa consegue aplicar a ferramenta oferecida de forma eficiente, se há vontade suficiente, se há sinceridade no coração o bastante. É preciso apenas entregar o benefício e aceitar o que a pessoa consegue produzir, ou pouco ou nenhum efeito. Não se deve preocupar com o resultado que os outros vão obter, porque isto é de responsabilidade dos outros. A aplicação precisa ser completamente assumida por eles. O espírito faz o trabalho e é paciente para esperar o quanto tempo a pessoa vai levar para produzir resultado favorável. Entendi. O espírito sabe respeitar o tempo e a transformação que só o tempo pode fazer em alguma pessoa. As pessoas têm seus limites, têm suas dificuldades, que muitas vezes não conseguem tão rapidamente superar. Cada um precisa do seu próprio tempo. Tá certo. Então, uma vez que o médium já não tem a preocupação, está ali ocupado com o melhor, fazendo o seu melhor, se permitindo, já fez suas orações, seus banhos, ele tem mesmo é que relaxar e sair da frente e deixar acontecer. Exatamente. Sair da frente significa tirar o eu inferior para o lado e simplesmente permitir que seja aquilo que está na possibilidade das pessoas. E se às vezes o guia falar alguma coisa que ele não concorda? Porque quando o guia espiritual fala alguma coisa, é porque é necessário. Ele dirá algo sempre embasado em uma compreensão. Os seres humanos, às vezes, ou com muitas vezes,
falam coisas que de fato podem ferir e que não têm por fundo uma compreensão mais ampla. Isso de fato pode vir do ser humano, mas os guias espirituais falam aquilo que percebem na experiência que eles têm, na superação que alcançaram no processo do seu progresso no mundo espiritual. Falam aquilo que é necessário, mesmo quando aquilo provoca dor, sofrimento. Porque é tudo falado com a análise antecipada e não de súbito. Claro. Numa reunião, seja num centro espírita, num centro umbandista sério, vocês já sabem as pessoas que aí vão, o contexto da conversa, tudo com antecedência? Porque quando as pessoas precisam de auxílio, seus guias familiares começam a procurar um local que possam conduzir e levar essas pessoas. Ao encontrar este local, os seus guias pessoais vão à equipe curadora deste local e orientadora e expõem os problemas, as questões que precisam de atenção. Então, toma-se registro disso e fica-se aguardando o dia que esse orientador familiar conseguirá guiar a pessoa até aquele local. Então é como se fizesse uma ficha prévia. Quando conseguir inspirar a pessoa a ir àquele lugar, já está lá o registro dela, e assim os médicos e orientadores já fazem toda a organização do que é necessário para o atendimento. Isso é responsabilidade dos guias familiares que procuram, vamos dizer assim, os hospitais e empenham em trabalho demorado até que a pessoa possa chegar ao local apropriado para ser atendido. Tá certo. E aí, se tem alguém que está ouvindo a gente e que quer buscar um lugar espiritual, que tipo de cuidado essa pessoa tem que ter antes de escolher algum lugar? Quando a pessoa for em um lugar, precisa a pessoa ir para ver com seus próprios olhos. Quando chegar a um lugar, precisa limpar seu coração de toda vaidade e julgamento. E observar o comportamento das pessoas que são os trabalhadores. E ver se estão a exercer, naquele instante, as atividades por um processo de vaidade intensa ou por um processo de desejo muito forte de colaborar, de auxiliar. Se a pessoa observa que a vontade de auxiliar é o que é imperante, é o que é dominante nas emoções de quem ali trabalha, então, com toda a deficiência que vier a existir nestas pessoas, elas são bons instrumentos. Mas se a pessoa vai a um lugar, existe muito materialismo e há também muita vaidade e orgulho, esse lugar pode ser que os espíritos que estão ali não sejam quem diz que são. Nossa, que perigo. Se o canalizador medianeiro começar a servir vaidade, não é que os guias bondosos o deixem, é porque outros acabam tomando o espaço. Porque eles não julgam as pessoas, porque nós entendemos a ignorância, as dificuldades das pessoas.
mas nós não podemos impedir que uma pessoa faça uma sintonia com a entidade espiritual desorganizada. Nós só podemos impedir que uma entidade ataque uma pessoa que está se cuidando e se sintonizando em alta vibração. Né? Se ficar servindo vaidade, filho, com certeza não é o astral superior que está ali. Tem que ser ver o ser humano, dar prioridade à colaboração para o ser humano, para cuidar do outro. Não é ideal de promover como artista de televisão a si mesmo, porque se ficar um orgulho grande demais, aí a gente não tem espaço para entrar, porque está cheio de outras pessoas ali que não são organizadas, né? Tá certo. O médium está ali ouvindo uma estação de rádio que é outra que é a do seu guia. Exatamente. O guia está esperando que ele, o outro faça e não consegue, né? Aí a gente não pode fazer muita coisa. Eu não sei se esperar a pessoa sofrer, porque aí muda, né? Nossa. E vamos dizer agora dos instrumentos magísticos e da forma de trabalho durante um atendimento, uma sessão. Na Umbanda, eles se utilizam de instrumentos magísticos das plantas inseridas no charuto ou na bebida, dos 4 elementos, né? O fogo, a água, o ar e a terra, através da bebida e do fumo. O que o senhor tem a dizer sobre esses instrumentos e se o senhor vê isso mudando conforme o tempo vai avançando para outras ferramentas? O ideal é que mude, porque essa é uma forma, podemos dizer, mais rudimentar, que era necessária há muito tempo atrás. Entretanto, não há problema de se estar fazendo uso desse mecanismo. Não há nenhum problema. Mas, com o passar do tempo, a mudança é, por exemplo, ao invés de queimar uma erva, uma planta medicinal em um cachimbo, você queimará em um incensário e pegará e contornará a pessoa com esse incensário, não necessitando do processo de, como falar, absorver a fumaça e jogá-la novamente com a boca, né? Porque as pessoas confundem muito. E se você queimar uma erva em um recipiente externo que não seja algo como um cachimbo, por exemplo, as pessoas entendem de uma forma diferente. Então, o crescimento, o desenvolvimento vai chegar a esse processo, mas com calma, com o tempo. Enquanto não chega esse outro meio, pode ser usado a espiritualidade. Não tem nenhuma oposição quanto a isso. A espiritualidade entende que isso não afeta em nada. Claro. Quando uma pessoa de fora olha, fica inibida ou desinteressada de buscar ajuda num lugar onde, por conta da sua cultura defasada, acha que são os médiuns que estão ali expressando atavismos e ligações com vícios pessoais. O que esse povo... O que é o certo pensar em relação a isso? Tanto da parte de quem pensa errado sobre um trabalho sagrado que está acontecendo ali, quanto da parte daqueles que muitas vezes transformam o sagrado numa coisa tão feia que acaba passando essa imagem.